Nesta aula, veremos a palavra reservada super. Bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 38. Nessa aula nós veremos o que é a palavra reservada super, as funções que ela faz e veremos também um exemplo. Os pré-requisitos para essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalados no seu computador. Então, super é uma palavra reservada em Java e serve para se referir a uma superclasse. Ela funciona como a palavra this para uma subclasse, tá? É a mesma função, só que para superclasse a gente usa a palavra reservada super. E quais as suas funções? Ela é usada para acessar atributos públicos e métodos de uma superclasse, a partir de uma subclasse. Ela chama construtores e também serve para diferenciar atributos e métodos de superclasses e subclasses quando ambas têm o mesmo nome. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo. Aqui nós criamos um construtor a partir de uma superclasse, tá? Aqui o nome do construtor é aluno e ele tem dois parâmetros que fazem parte da superclasse, que é o nome e endereço. E ali a gente colocou mais um parâmetro que é da própria classe aluno, né? Que é cursos, que é uma espécie de array. Então, nós chamamos o construtor da superclasse usando ali o super. E ali dentro do parâmetro tem nome e endereço. E para diferenciar, para nós nos referirmos a um atributo da própria classe, nós usamos ali o this.cursos igual a cursos. Aquele ponto depois do this, ele serve como aquele ponto separador que a gente usa para objeto. E depois vocês vão ver ali no NetBeans que a gente também pode usar um super ponto para chamar os métodos da superclasse. Então vamos lá para o nosso NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vou aqui no pacote aula 37. Vou fazer uma cópia. Clicar com o botão direito, New, Java Package. Vou mudar o nome do pacote para aula 38. Finish. E, pessoal, aqui para a gente não ter problema, né, dele ficar referenciando, né, puxando o pacote da aula 37, eu vou copiar essas quatro classes aqui, para não dar aquele problema, né, das aulas passadas. Vou copiar essas quatro classes. Vou clicar com o botão direito aqui em cima do pacote 38 e vou fazer Paste Refactor Copy. Ele vai listar para mim as quatro classes que eu quero copiar. Vou dar um Refactor. E ele aqui dentro, pessoal, do pacote 38, ele já coloca a aula 38 aqui. E ele importa essas classes da aula 37. Essa linha não precisa, tá? Eu vou apagar de todos os pacotes. Eu vou apagar de todas as classes. E agora aqui, pessoal, eu vou na classe pessoa e vou criar dois construtores, tá? O primeiro é vazio, constructor. Vou lá em insert code, depois constructor. Vou dar um generate para ele gerar para mim um construtor vazio. E depois vou clicar o botão direito de novo, insert code, constructor. Vou selecionar aqui dois atributos dessa superclasse. E aí ele gerou para mim, né, o construtor com os dois parâmetros aqui, nome e endereço, né, e fez a referência dos atributos. Aí eu volto para aluno. E agora aqui eu vou querer criar construtores a partir da minha superclasse pessoa. Então eu vou dar um espaço aqui, vou clicar com o botão direito, Insert Code, Constructor. E aqui eu vou gerar um construtor vazio a partir da superclasse pessoa. E vou gerar um construtor com dois parâmetros a partir da classe pessoa. Vou dar um Generate. E veja aqui que ele gerou para mim os dois construtores a partir da superclasse pessoa. Aqui ele poderia ter colocado também nessa linha aqui de comando, tá? Dessa instrução, super, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então aqui, pessoal, também a gente pode colocar string cursos, que é um dos atributos, né, da minha subclasse, e depois chamar esse atributo usando o this, né? Ponto cursos igual a cursos, ponto e vírgula. Então veja que aqui nós estamos referenciando com o super
os atributos da superclasse, e com esse this aqui nós estamos referenciando o atributo da própria classe aluno. Agora aqui, pessoal, a gente poderia aqui no final criar um método public método qualquer e aqui nós poderíamos, aqui faltou um void, e aqui a gente poderia fazer assim, ó, super.setCPF, e aqui a gente poderia colocar um CPF, tá? 11.11. A gente poderia setar tanto usando o super, tá? Como usando o this. Então, this.setCPF aqui, que daria no mesmo. Aí depende, né, da situação, quando você estiver criando aí o seu código. Então essa é a diferença básica, né, entre a palavra reservada super e a this. A super, ela referencia atributos da superclasse, e o this, ele referencia atributos da própria classe. E criando construtores a partir da superclasse, nós conseguimos acessar os métodos dos atributos. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram @javafácil2024 e no Threads @javafácil2024. Até a próxima aula.